levou para a Inglaterra, 22 anos atrás, Deus me levou para a Inglaterra. Só um minutinho, gente, tem 30 anos, nós vamos fazer 30 anos de casado, hein? Pensa quanto tempo que... O Carlão tinha cabelo mesmo, né? Tinha mais que eu tenho hoje. São mais de 30 anos que nós nos conhecemos. Eu vi a Lidinha crescer. É a cópia da... Gente, eu vi a Lidinha dentro da casa. Eu tô vendo a Lidinha ali no colo da Lídia. Cara, cópia. Então, assim, Deus me chamou, me levou há 22 anos atrás para a Inglaterra e hoje eu tenho minha família. Eu queria desculpar, meu marido não está passando bem, ele é inglês, para ele é difícil ficar até mais tarde, ele não está passando bem. Ele foi andar na montanha russa yesterday. Pronto. E eu pensei que ia ter que chamar a ambulância. Ele ficou muito mal. E ele ainda tá. Hoje ele não quis sair, não quis ir na praia andar, ele não quis sair de jeito nenhum. Ele deitado o dia todo. Com Ele não labirintite. entrou, desculpa, tá? Ele tem labirintite, então ele não tá bem. Mas eu quero, meus filhos ali estão ali, fiquem em pé. Tem a Mace lá, elas brincaram o dia todo na praia. Acabado, né? O efeito da praia tá acostumado. Nessa praia linda daqui, a Mace ali, a Mia, vamos lá, Elas têm Mia. 13 anos, né? Elas têm 13 anos, são gêmeas. Eu ia perguntar isso. E o João Lucas, Esse é o cara. tem 16 anos. Esse é gente boa. Não, eu e a Liz já falando assim, Sim, que pena que a Valentina não tem 10 anos de idade, pelo menos. Pra gente organizar e juntar as duas famílias e organizar um casamento. Mas é muito novinha, com 4 anos, dá nem pra imaginar, a diferença é muito grande. Ele tá com 16, se fosse pelo menos 10 anos, só 6 Pelo anos. menos. Tá assim, né? Insiste, né? Tô quieto aqui, tô quieto. Eu posso bater de vergonha com isso. Pois é, mas eu queria compartilhar com vocês o que Deus tem feito na minha vida e através da minha vida, que é bênção demais e eu não consigo guardar para mim, eu tenho que compartilhar. E cuidar dos meninos do Paulo Júnior foi maravilhoso, foi um aprendizado, um treinamento que Deus tinha para minha vida, né? E Deus me olhou, aprender a amar e cuidar de um filho que não era meu, como se fosse meu. Porque quando eu cuidava deles, levava para o acampamento, punha para dormir, é do mesmo jeitinho que eu cuido dos meus filhos hoje. Então, foi uma escola de treinamento que Deus me deu, cuidar deles, para que eu pudesse cuidar dos meus e mesmo que não fosse do meu sangue. Deus me ensinou a cuidar dos meus filhos como se fossem meus. Então, a palavra de Deus fala lá em João 15, 4, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Esse versículo fala muito forte ao meu coração, porque quando eu era criança na fé, eu achava que salvação é um lugar de chegada. E hoje, mais madura, eu entendo que salvação é um processo na vida da gente. É a gente se tornar uma melhor versão de nós mesmos. É a gente morrer para nós mesmos. É uma transformação de entendimento. É a gente entender o que Deus tem para a vida da gente. A gente procurar ser uma pessoa melhor, entender melhor as pessoas, se colocar melhor no lugar das pessoas, amar as pessoas sem julgar, sem criticar. A gente tem tanta mania de julgar. Se uma pessoa é diferente da gente, a gente tem o hábito de julgar, mas nós temos que aprender a amar, independente das diferenças. Quando eu fui para a Inglaterra, eu tive que aprender isso, a respeitar e a entender as diferenças. Quando você se coloca 100% na dependência de Deus. Deixa eu começar o meu testemunho do início. Deus começou a falar comigo, eu tinha 6 anos de idade. E eu não era de família que ia à igreja. Meus pais se chamavam cristãos, mas são como esses cristãos brasileiros que falam que são cristãos, mas não vão à igreja. Mas eles acreditavam em Jesus. Então eu nunca tinha ido à igreja, mas com 6 anos eu morava perto de uma igreja católica. E Deus me falou, vá à igreja.
eu fui e falei com a minha mãe, eu quero ir à igreja. Nunca tinha ido à igreja. Meus pais gostaram daquela ideia. E mandou o meu irmão, que ele lá, Kleber, é o meu irmão mais velho, mandou ele me levar à igreja. Ele tinha 8 anos de idade naquela época. E eu tinha 6. Que era para me levar à igreja. Então, meus pais começaram a colocar ele e os meus outros 2 irmãos. E o Kleber levava todos nós 4, nós outros 3 e ele para a igreja todo domingo. E Deus continuou falando com o meu coração. Quando eu estava com 14 anos de idade, Deus me deu outra revelação. Ele falou para mim, eu vou te levar através do oceano. Guardei no meu coração, porque eu era a única filha, eram 3 meninos. E os meus pais me criavam a 7 chaves, porque eu era menina, tinha que ser extremamente protegida. Era assim, fora do normal, obsessivo, a proteção que eles tinham comigo. Então, falar para eles que eu ia morar na Inglaterra, a casa ia cair no chão, ia desmontar a casa em todo mundo, né? Não dava nem para imaginar uma coisa dessa. Mas Deus continuou revelando, mas eu guardava no meu coração. Quando eu cheguei aos 18 anos de idade, Deus me trouxe outra revelação. Deus falou para mim, você vai ter filho por adoção. Aí eu pensava assim, bom, então acho que eu vou me casar com um homem divorciado ou um homem viúvo, que vai ter filho e eu vou adotar os filhos dele. Bom, deve ser isso que vai acontecer. Mas eu guardava no meu coração. Então depois eu saí de casa, fui para Uberlândia, eu morava em Patos de Minas, fui para Uberlândia para estudar, fazer faculdade e guardava aquilo no meu coração. E eu me converti, conheci Jesus. Quando eu estava com 22, 23 mais ou menos, eu aceitei Jesus na minha vida. E aí eu entendi a diferença de ouvir falar de Jesus e a diferença de ter relacionamento com Jesus. Foi quando eu aceitei Jesus. E Deus foi falando, e aquilo Deus foi falando no meu coração. Depois eu fui para o Sal da Terra. Paulo Júnior era o meu pastor naquela época, o pastor nosso principal, né, Kênia? Era o nosso pastor principal. A Lidinha ainda nem existia, só tinha o Paulo Neto. E Deus também foi falando aos nossos corações, ao meu coração. Quando eu estava com 26, 27 anos de idade, Deus voltou naquela revelação de quando eu tinha 14 anos de idade, de que ele ia me levar para a Europa. Mas aí ele foi mais específico. Ele já falou para mim assim, eu vou te levar para o norte da Inglaterra e depois você vai para o sudoeste da Inglaterra. Deus me mostrava um mapa dos meus sonhos. Ele falava de mim através de sonho e também através de profecia. A gente foi no Sal da Terra, a gente foi no monte para orar. E nesse monte, um pastor que tinha acabado de chegar no Sal da Terra naquela semana, que eu ainda não conhecia ele falou para mim, Deus vai te levar, vai te separar para trabalhar para a igreja e depois vai te levar através do oceano. E fez isso. Logo depois eu comecei a trabalhar na igreja com os pastores, comecei a trabalhar para a igreja e depois ele me levaria. Mas quando eu estava com 31 anos de idade, eu orava pelo meu marido. Porque quando eu estava com 24 anos de idade, eu comecei a orar pelo meu marido. Deus, traz meu marido. Se o Senhor realmente tem uma família para me dar, tem uma família para mim, então traz o meu marido. Eu comecei a jejuar. Porque eu não queria qualquer pessoa, eu queria uma pessoa segundo o coração de Deus. Eu não gostava de namorar. Eu não era namoradeira. Eu não era uma moça namoradeira, eu não gostava, eu não sou contra, se tem alguém que solteiro, eu não sou contra namoro. É só porque não era pra mim, era uma questão pessoal. Eu sofria muito, eu entregava muito em namoro e eu me machucava muito, eu não queria aquilo. Eu queria encontrar meu marido, casar e pronto, não ter problema com namoro, com negócio de terminar namoro, não era pra mim. Então, eu comecei a orar, só orava muito pedindo a Deus o meu marido. Aí quando foi mais ou menos com 31 anos de idade, Deus me trouxe outra revelação num acampamento. Uma irmã com o olho fechado, uma das pastoras do Sal da Terra, com o olho fechado, ela orou pra mim e falou assim, ela nem viu quem estava na frente dela, falou assim, Deus vai te dar um filho da carne, você não se preocupa. Foi outra revelação. Eu falei, então Deus, traz esse povo, que nossa, demorando demais. Eu estava com 31, desde 24 anos, orando, jejuando, e nada, cadê essa família, né? Se eu não venho, aí quando eu estava com 34, acho que eu cansei, né? Depois de 10 anos, de tanto esperar.
Aí eu tentei resolver por mim mesma. E arrumei um namorado. Fiquei noiva. E não era a pessoa certa para mim. Eu lembro que o Paulo Júnior chegou para mim um dia, eu trabalhava lá no escritório com eles. Ele virou e falou assim, Silésia, ele sentia no coração que não era o homem de Deus para minha vida. Mas ele queria me dar certeza que mesmo ele não concordando, ele estava lá para mim. Ele virou para mim e falou assim, Silésia, depois que você casar, eu só quero que você saiba de uma coisa. Nós estamos aqui para você, tá? Se você precisar, nós estamos aqui. E ele sabia que aquele casamento eu ia precisar. Nada a ver. Mas Deus, graças a Deus, Deus quebrou aquele casamento. Um dia que eu falei, eu cheguei a ficar noiva. Era pra eu ter casado em novembro de 2001. Em agosto de 2001, eu cheguei para Deus e falei, Deus, se não é do Senhor, então acaba com esse casamento. E no dia seguinte, Deus acabou com aquele noivado. E em agosto, era para eu ficar, o casamento estava marcado para o dia 10 de novembro de 2001. Dia 28 de novembro de 2001, eu estava descendo no aeroporto de ida da Inglaterra. 18 dias depois, em vez de estar na minha lua de mel, eu estava descendo no aeroporto de lá. Gente, você acha que foi alegria? Foi não. Eu tinha acabado de sair de um noivado. Tinha acabado de sair de um noivado. Estava machucada. Cheguei num país estranho, que eu não conhecia, eu nunca tinha viajado para fora. Um frio de matar. Cheguei lá gelado, caía geada, nevando. O frio, não sei se tem alguém que não conhece a Inglaterra, fora a Lidinha. 3, 4 horas da tarde no inverno já é escuro, já é noite. Aquilo lá me dava assim, depressão. Assim, gente do céu, cadê azar? Folha na árvore, não tinha folha na árvore. Aquele céu escuro, chuva, todo dia chovia. No inverno lá chove todo dia. Eu falei, Deus, o que eu estou fazendo aqui? Em vez de estar na minha lua de mel, o Senhor me trouxe aqui. Pelo amor de Deus, não dou conta disso não. Cadê as folhas, né? Deus, cadê o sol? Que frio é esse? Pelo amor de Deus, quero sair daqui. Mas o que o Senhor tem para mim? E Deus me mostrou em sonho. Ele me mostrou em sonho que eu ia ser abandonada na noite de núpcias. Porque eu esperava meu marido. Eu era uma moça virgem. E o meu noivo, ele nunca tinha se deitado com uma mulher virgem. E era isso que ele queria. Então Deus me mostrou que ele ia me abandonar na noite de núpcias, ele andando, saindo. Mostrou claramente como se fosse um filme. Foi no dia da noite que eu questionei ele, por que eu estava fazendo lá, por que eu não estava casada. Foi livramento na minha vida. Aí eu falei, Deus, olha, eu vou morrer seca, mas eu morro aqui nessa terra, eu não saio daqui. E para ir para a Inglaterra, vocês acham que eu tinha dinheiro para ir? Tinha não, gente. Eu era obreira. Eu tinha minha família para ajudar, meus pais. Eu tinha para ajudar eles. Eu não tinha dinheiro, não. Eu ia sair do Brasil com a passagem. A passagem. Na noite anterior de eu sair do Brasil, os pastores, o meu pastor líder, que é o Geraldo Abrão, ele morreu 4 meses depois que eu fui para a Inglaterra. Ele organizou, que é da ação social, ele organizou um jantar de despedida para mim. Vieram 100 pessoas nesse jantar. E todo mundo começou a me dar dinheiro. Na noite anterior eu saí. Foi o dinheiro que eu saí, que eu fui para a Inglaterra. Esse Deus que eu sei. Deus que cuida. Como Deus quiser. E é o dinheiro que eu pude comprar comida. Até arrumar emprego lá por 1 mês. Até eu arrumar emprego lá. Comecei a trabalhar lá e Deus foi me abençoando. Eu falei, Deus, eu vou morrer aqui, mas eu não volto com a mão na frente ou atrás. O Senhor me trouxe aqui. O Senhor me trouxe, eu podia comprar, gente, sabe o que eu podia comprar na Inglaterra? Uma caixinha de leite, uma caixinha de leite por semana, não, 2 caixinhas de leite por semana, um pacote de pão integral, um tablete de queijo e eu tinha uma latinha de leite Nescau que eu tinha dado pelo menos por uns 2 meses. Eu comia um sanduíche de queijo de manhã, misto quente de manhã e um à noite. Eu não podia comer no meio do dia porque não dava para semana toda.
Era isso que eu podia comer. E eu falei assim, Deus, o Senhor me trouxe aqui. Não, eu sei que não é fácil. O povo acha que a gente vai para a Inglaterra, né? A gente é rico, a gente vai viver bem, tá no erguido, mas não é. Posso abrir um parênteses aqui? Pode. Então, a Silene está aqui e ontem a gente conversando antes de ontem. E ela me contando como que ela fez para vir, gente. Vocês acham que às vezes é fácil, assim, que ela fala. Ela trabalhou durante muitos meses, das 8 da noite às 8 da manhã, cuidando de 14 velhinhos, gente. 14 velhinhos, assim, para fazer de tudo. Fazer de tudo. Para estar aqui hoje. Para estar aqui hoje. Então, é uma mulher trabalhadeira. É um trabalho que eu não me vejo fazendo. Não porque eu sou melhor que ninguém, porque eu não tenho esse dom. Pode ser que eu ainda vá fazer, quer dizer, eu fiz isso com a minha mãe, eu fiz isso. Mas é muito digno, gente, muito digno. Se não é fácil. Mas Deus tem o melhor pra gente. Eu falei, Deus, eu vou morrer seca aqui, grudada na sua mão. Da sua mão não largo. Se o Senhor quiser voltar, eu não volto. Se o Senhor me trouxe aqui, o Senhor tem um propósito. Se eu tenho o meu propósito aqui nessa terra e é aqui que eu vou ficar. E eu vou agarrar no Senhor, né? Foi que nem Jacó lá, agarra no Senhor aqui, não sai não. O Senhor derrama as bênçãos, libera a bênção, porque daqui eu não saio não. E Deus foi abençoando. Deus foi abençoando a gente. Deus, quando foi em janeiro do ano seguinte, um ano depois, Deus trouxe uma revelação para mim. Falou assim, no final do ano, você vai estar com seu marido, aquilo que eu separei para você. Gente, em dezembro o Márcio foi lá, a gente começou a namorar, depois em maio, depois a gente terminou, ele voltou em setembro, ficou meio assim, aí em novembro ele voltou para falar para mim que queria ser só meu amigo, mas qual que era a promessa de Deus? Que eu estaria com meu marido. Quando ele voltou para falar que ia terminar o namoro, ele falou assim, eu não consigo te resistir. Eu quero namorar com você, mas é para casar. Eu quero você como minha esposa. Eu falei assim, é isso que eu quero. Eu não quero namorar por namorar, não dou conta disso. Eu quero um relacionamento com propósito. E a gente namorou e começamos a namorar em novembro. Quando passei o Natal com a família dele, como Deus havia me prometido, com meu futuro esposo, conheci meu sogro e minha sogra. Quando foi em fevereiro, ele me pediu, falou assim, então vamos casar. A gente casou, tinha 6 semanas. Falei com ele assim, então vamos casar. Eu tinha comprado a passagem para vir para o Brasil para visitar a família, para ele conhecer minha família na Páscoa. E isso era fevereiro, dia de Valentine's Day lá, que é dia dos namorados lá, dia 16 de fevereiro, que a gente foi em casamento. Ele falou assim pra mim, eu falei pra ele, assim, então já que a gente vai pro Brasil, o que você acha a gente casar em abril? Ele falou assim, então vamos, eu estava brincando, sinceramente, eu não estava falando sério, eu estava brincando com ele, falando das possibilidades. Eu levei um susto, mas eu estava só brincando, ele falou assim, não, mas eu estou falando sério. Então vamos casar agora na Páscoa, já que a gente vai, vamos casar. Eu falei, então tá, vamos casar. 6 semanas. 6 semanas para arrumar um casamento. Sabe quanto eu tinha de dinheiro para arrumar um casamento? 200 pounds, que são R$1.200 para arrumar um casamento. Ele falou assim para mim, eu só tenho 1.500 pounds. Então no total a gente só tinha 1.700. Que vezes 2, faz as contas aí, menos de 12 mil, né? Menos de 12 mil reais para arrumar 3 casamentos. Um no Brasil, um lá na cidade onde a gente mora, em Bristol, que é o civil, e um no norte, que era onde eu era missionária, porque eu trabalhei com a igreja lá do Sol da Terra. Eu trabalhei com a igreja, eu era secretária da igreja de lá, organizava evangelismo de rua com o pastor Marcos, com a Nemeta, lá, então eu era missionária lá na Inglaterra, com a igreja do Sol da Terra lá. Então eu tinha no meu coração que a gente tinha que casar lá também, para honrar a vida deles. E eu queria casar aqui também, para honrar a vida da minha família e da igreja aqui. E eu queria casar em Bristol para honrar a família deles. Então eu queria honrar todo mundo, porque depois que eu honrasse todo mundo, aí ninguém podia reclamar, eu podia viver minha vida tranquila, né? Depois que tivesse tudo resolvido,
ninguém ia reclamar de mim. Então, nós fizemos assim. E a gente tinha só 6 semanas para organizar tudo isso e só menos de 12 mil reais. Nada, não era uma coisa assim que pra gente é impossível, né? Mas não para Deus a quem eu servo. Porque, gente, eu comecei a ligar para as pessoas, para perguntar valor. Quanto que você me cobra para fazer o meu convite? Valdo, que era da Igreja do Sol da Terra, pessoal do Sol da Terra, lá de Uberlândia. Silésia, é o meu presente de casamento. Escolhe o convite que você quiser. É o meu presente. Você tem certeza? Eu falei assim, absoluto. Liguei para minha amiga Juliette, que ela tinha uma equipe, ela tinha um restaurante de treinamento, ela era missionária. Lá ela ficou na minha casa no início, e ela era missionária no Sol da Terra de Uberlândia. Ela tinha um restaurante que treinava jovens para aprender a ser garçom, cozinheiro, né? Ela treinava os jovens lá de Uberlândia. Então ela era muito organizada. Eu falei para ela, Juliette, você faz o jantar do meu casamento? Ela falou assim, faço. Eu falei, quanto você vai me cobrar? É um jantar para 150 pessoas. Ela falou assim, é o meu presente de casamento. Eu falei, você tá doida, Juliette? É sério, é um jantar para 150 pessoas. Ela falou assim, não interessa, é o meu presente para você. E depois eu tive que aumentar para 200. Eu falei assim, deixa eu te pagar a diferença, eu quero aumentar para 200. Ela falou assim, não, ainda continua sendo o meu presente para você. A mãe dela, que eu nunca tinha encontrado na minha vida, mora em Londres, na região de Londres, ela é inglesa, eu nunca tinha encontrado a mãe dela na minha vida. Mandou dinheiro para cobrir todas as despesas de aluguel, de talher, forro, mesa, tudo. Ela falou assim, fala com a Silésia, que é o meu presente para ela de casamento. E eu fui da decoração, ela falou, Silésia, escolhe a decoração que você quiser, você paga só as flores e eu vou te cobrar só uma taxinha e o resto é tudo presente meu de casamento. Fui escolher o meu vestido de casamento, aí aqui que é a cunhada do pastor meu que morreu, que era meu pastor de quando eu era meu pastor-chefe de quando eu estava no Sol da Terra. Fui olhar com a cunhada dele meu vestido de casamento. Aí ele me falou assim, escolhe o vestido que você quiser. É o meu presente de casamento para você. Em memória do Geraldo Abrão. Eu falei, você tem certeza? Ela falou, não tem. Eu falei assim, não. A minha melhor amiga falou assim comigo, vamos lá no Griff Shopping, que é um shopping caro lá em Uberlândia, né? Me levou numa loja exclusiva, de roupas exclusivas. Ela falou assim, escolhe o vestido que você quiser para o seu casamento civil. Eu falei, mas Mary, essa loja aqui é muito cara, esses vestidos são muito caros. Ela falou assim, não interessa, para você é o melhor. Escolhe o que você quiser. É o seu vestido de casamento civil. Os alunos da escola do Sol da Terra, de Londres, da Inglaterra, de Bolton, juntaram dinheiro e mandaram para cobrir as fotos do casamento. Que era pagar as fotos do casamento lá. Os meus amigos chegavam lá em casa com dinheiro. Essa aqui é a sua lua de mel. Foi assim. Fala se não é Deus. Entende? E só Deus, é esse Deus que a gente serve, gente, que cuida. Quando a gente confia nele, ele dá o melhor pra gente. Amém. Então Deus me deu o meu marido. Aí tinha que vir o quê? A minha outra promessa, né? Que a primeira revelação de que eu ia pra Inglaterra já estava cumprida. Ah, detalhe, de que eu ia pro norte. Aí a revelação de que eu viria pro sudoeste, da onde que meu marido era? Bristol. Do sudoeste. Eu casei com ele lá no norte e ele me trouxe pro sudoeste. E eu ainda tive a recepção do casamento civil, os pais dele deu de presente pra gente de casamento. A recepção do norte, lá da igreja do pastor Marcos, os estudantes se juntaram e cozinharam para mim. A mãe da Neneta foi lá e decorou a igreja para mim. Então, assim, foi tudo desse jeito. Uma estudante lá, ela fazia bolo para vender no Brasil, ela estava lá como estudante, ela fez o bolo para mim do meu casamento.
do casamento de Uberlândia, a mãe da Nenê falou assim, Lésia, me dá um endereço de onde vai ser a sua recepção, que eu tô mandando bolo de aniversário, de um casamento pra você. Então foi tudo assim, gente, e o povo organizava pra mim, porque eu não tinha tempo. Aí o povo andava atrás de mim, Lésia, me fala como é que vai ser a sequência disso, deixa que eu organizo tudo, deixa que eu organizo. E eu deixei todo mundo organizar, eu sentei, pode organizar, gente, porque eu não tenho tempo, não dava, era coisa demais. Então tinha gente que estava organizando na Inglaterra, gente que estava organizando no Brasil, e eu só olhando o povo organizar e falando, Deus, o senhor organiza, porque eu não dou conta. É coisa demais, eu não tenho dinheiro, não dou conta. O povo organiza. Gente, na minha entrada da igreja, o povo chorava. Eu vi o povo, eu falei, Deus, a única coisa que eu quero é casamento chique. Não, eu só quero um casamento cheio de unção. É tudo que eu peço do Senhor. Eu quero ver o povo tudo chorando de unção e batendo palma. A hora que eu entrei na igreja, o povo começou a bater palma e olhar o povo chorando. E eu não parava de sorrir. Parecia que tinha grudado aqui, sabe? Eu sorri e o povo chorando e batendo palma na minha entrada na igreja. Incrível. Eu falei assim, Deus, é só o Senhor mesmo fazer umas coisas dessas. Casei, aí a segunda parte aí completou essa outra parte da revelação. Faltava o meu filho da carne, né? Aí, com 39 anos, eu engravidei e veio lá o meu filho da carne. Mas veio, gente, pensa no neném bom. Pensa no neném bonzinho, que dorme a noite inteira, que não dá trabalho nenhum. Pensa, era esse menino. Pensam demais. Aí eu falei com o macho, falei assim, meu bem, a gente precisa, vamos engravidar de novo, vamos ter outro neném? Vamos tentar engravidar de novo. Quem falou para engravidar? Não engravidei a segunda vez. Aí eu fui ao médico para fazer exame, para ver se tinha acontecido alguma coisa comigo naquele período, porque eu não engravidava. O médico virou para mim e falou assim, não tem nada que eu possa fazer por você. Aí eu falei assim, por quê? É muito sério? Ele falou assim, não tem nada de errado. Você não tem engravidando, nada de errado. Quando ele falou isso, o que veio na minha cabeça? A revelação de quando eu tinha 18 anos de idade. Você terá filhos por adoção. Aí eu vi pro macho e falei assim, meu bem, vamos adotar filho? Ele falou assim, não dou conta de cuidar de filho dos outros, não consigo gostar. Filho tem que ser meu, filho dos outros não. Aí eu falei assim, meu Deus do céu. E sabe quando... Quem é mulher aqui, que já quis ser mãe, deve entender o que eu falo. Quando você quer ser mãe, não vai crescendo uma coisa dentro de você, parece que você vai explodir. Eu fui enchendo de amor, é coisa de mulher, tá, homens? Parece que a gente vai explodir por dentro, de tanto amor pra dar, de tanta vontade de ter mais. Eu falei, eu preciso de mais criança, não dá. Aí começou a ter, tinha um bebê lá na Inglaterra, nessa época, que a mãe dele e o namorado da mãe dele bateram nele até ele morrer, tadinho. Ele tinha 18 meses de idade. E aquilo acabou comigo, eu chorava na frente da televisão, aí eu vi pro macho e falei assim, meu bem, já que você não quer adotar filho, vamos ser família acolhedora que vocês têm aqui no Brasil, porque eu não aguento ver esses meninos sofrendo e sendo abusados. Pelo menos uma criança que a gente tem que sair para nossa casa, a gente vai estar poupando eles do abuso. Pelo menos uma criança. Vamos cuidar? E aí, meu bem, eu recebo, porque lá eles pagam, família acolhedora. Eu recebo, eu não preciso sair para trabalhar. E eu ajudo você nas despesas, tentando convencê-lo para ter um filho que não era da carne, né? Aí eu recebo, te ajudo a pagar as contas e não preciso sair. Eu posso ficar em casa e cuidar do João Lucas. Aí ele falou assim, então vamos. Eu falei, ótimo. Aí nós começamos pelo processo para tornar a família acolhedora. Gente, pensa num processo invasivo. Eles te viram do avesso lá. É doído. E com muita força. Eles quase te viram do avesso. Mas aí a gente passou pelo processo. Foi 1 ano de processo. Nós passamos pelo processo.
Aí quando chegou em novembro, ela falou assim, nós estamos com tanta falta de família acolhedora aqui na nossa região, que vai ser muito fácil vir criança para vocês, vai vir rapidinho. Eu falei, então tá bom, é isso que eu quero. Aí foi em novembro, veio novembro, dezembro, um mês, nada de criança. Janeiro, nada de criança. Eu falei, mas cadê os meninos que está falando que está em falta, né? Cadê os meninos para poder cuidar? Não tem mais menino. Aí quando a assistente social veio na minha casa no final de janeiro, eu falei assim, você falou que tava faltando, tinha falta de menino para poder de gente para cuidar de menino, cadê os meninos? Aí ela falou assim, Silésia, não é nada de errado com vocês. É porque não estamos achando uma combinação perfeita para vocês. E nós somos muito exigentes em termos de combinação. Tem que ser perfeito. Aí eu veio para ela e falei assim, se tiver gêmeos, você dá pra gente? Eu morro de vontade de cuidar de gêmeos. Ela falou, você tá doida? Sério? Eu falei assim, é seríssimo. Eu tenho muita vontade de cuidar de gêmeos. Dá gêmeos pra gente. Aí, isso foi janeiro, final de janeiro. Passou em fevereiro, quando foi em março, ela chegou na nossa casa. Ela me falou assim, Silésia, eu tô com 2 gêmeas, 2 meninas. Eu falei, eu quero. Nem esperei ela acabar de falar. Traz pra mim que eu quero. Ela falou assim, espera, deixa eu te explicar. As meninas são extremamente prematuras, elas nasceram de 6 meses, estão na unidade intensiva, você não tem experiência como família acolhedora e nós estamos com medo de te entregar as crianças. Gente, eu falei com tanta convicção no meu coração, eu falei assim, eu posso cuidar dessas meninas, pode me entregar elas, que eu cuido delas. Aí elas falaram assim, já volto pra você. Aí eles decidiram dar pra gente. Aí eu falei que o Márcio falou, aí eu falei com o Márcio, falei assim, o Márcio também queria. Aí quando foi o dia da gente ver essas meninas pela primeira vez, elas estavam com 7 semanas na unidade intensiva. A Mia nasceu com 1,2 kg. A Maisie nasceu com 935 gramas. Quando a gente foi lá ver essas meninas com 7 semanas, gente, coisinha, parecendo um saquinho de açúcar, né? Pequenininho. Tudo pra poder explicar. É um saquinho de açúcar. Ela coisinha pequenininha na mão, assim. E, gente, sério, quando o meu marido pegou uma delas, lembra daquele homem que falou que não conseguia amar a filha dos outros? Que eu estava interessado no que a gente ia ter de benefício, que eu poderia ficar em casa para receber. Lembra daquele homem? Pois é, quando aquele homem pegou aquele bebê, uma das meninas, no braço da mão dele, ele chorou, ele tremeu, de cima e embaixo. Ele teve a mesma reação que ele teve quando ele pegou o nosso filho na maternidade, quando eu tive a cesariana dele. E eu vi ele e falei assim, meu bem, se segura, porque se falar que essas meninas só vão ficar com a gente 6 meses. Você tem que controlar. Segura o seu coração, pelo amor de Deus, você vai sofrer demais. Ele falou assim, eu não dou conta. Eu não consigo. Apaixonou pelas meninas ali naquela hora, pelas nossas filhas. Nossas. Aí, com 9 semanas, lá vai nós dois, né? Gente, parecia 2 pavão, sabe, pai? Bem orgulhoso. Você é pavão. Um com um carrinho, com uma cadeirinha, a outra com a outra cadeirinha. Vamos lá pegar as meninas da maternidade, com 9 semanas, e levar para nossa casa. A gente saía assim, todo orgulhoso da maternidade. Sabe? Aquela coisa assim linda. E todo mundo achava que eram nossas filhas. Que eu tinha dado a luz nele. Porque de tanta alegria que a gente estava saindo da maternidade, carregando as meninas. E a gente até trocou um carro, comprou uma van para poder carregar melhor, né? Uma van para cair melhor, para caber melhor lá. Então, assim, a gente levou para casa. Gente, que benção. Completou a outra revelação de que eu seria mãe por adoção. E eu não casei com um homem viúvo e nem homem divorciado. Casei com um homem solteiro sem filho. Mas estava lá os filhos por adoção que Deus havia prometido. 3 semanas depois que elas pegaram, elas estavam com quase 3 meses de idade. No início era só família acolhedora, então eu tinha que levar elas para ver a mãe biológica delas, para ver se a mãe biológica ia pegar elas de volta ou não, se eles iam dar para elas de volta ou não, porque eles estavam analisando a mãe biológica
para ver se ela teria condições de cuidar das meninas ou não. Então, eu levei elas para ver a mãe biológica delas. Quando eu fui pegar elas, eram uns 3 minutinhos dirigindo do local até na minha casa. Eu fui lá, peguei elas, levei para minha casa. Quando eu cheguei na minha casa, que eu abri a porta da van, a Mia estava morta. Meu Deus. Azul, sem respiração. Eu peguei a cadeira, tirei ela da cadeira, deitei ela na van, no chão da van, ela morta. Eu gritei o meu vizinho, que nem uma louca, chama uma ambulância. O vizinho não entendeu nada, porque eu falei em português, porque quando eu estou desesperada, eu não sei que língua que eu falo. Mas ele viu o desespero, ele veio para ver o que estava acontecendo. Ele viu eu fazendo massagem no coraçãozinho dela, com 2 dedinhos, fazendo massagem no coraçãozinho dela. Eu fui e falei assim, chama a ambulância. Ele foi que nem doido, chamou a ambulância. Eu fazendo respiração na boca dela, massagem no coração dela. Comecei a orar. Deus, eu não estou pronta para perder minha filha. O Senhor me deu. Não tira de mim. Não é hora. Quero a minha filha de volta. Traz ela de volta. Fui respirando. Ela foi voltando a cor dela. Quando a ambulância chegou, gente, essa ambulância veio tão rápido, eu não sei onde ele sai, devia estar na virada da esquina, porque veio numa rapidez tão grande. Mas quando ele chegou, ela tinha voltado a cor dela normal. Ela voltou a cor dela normal. Aí eles levaram eu e ela eles acharam que levaram a gente pro hospital. Meu sogro veio, minha sogra, para ficar com o João Lucas e a May. João Lucas tinha 3 aninhos de idade nessa época, para ficar com os 2. Aí levou a gente pro hospital. Chegando lá no hospital, eles acharam... Sabe quando o médico acha que mãe é exagerada? Porque mãe geralmente é um pouco exagerada quando o filho é doente, né? Achando que é exagero de mãe. Porque eles acharam que era exagero de mãe lá na unidade, lá na emergência. Eles me colocaram numa sala de observação e foram cuidar dos pacientes que estavam mais doentes na emergência. Aí a assistente social veio. De repente... ela começou a morrer de novo nos meus braços. Quando ela começou a morrer nos meus braços, a assistente social, que era uma autoridade pública, deu um berro que nem uma louca. Ah, help! Veio o médico, espirrou o médico, tudo quanto é lado. Veio correndo que nem doido. Eles nem fizeram exame nessa menina no meu braço. Eles viram ela morta no meu braço. Eles arrancaram ela do meu braço e saíram correndo que nem doido. Um monte de médicos correndo para a sala de ressuscitamento, para ressuscitar ela de novo. Aí eles me levaram para lá. Quando eu cheguei lá naquela sala de ressuscitamento, gente, é uma sala maior do que essa área aqui. Uma mesa no meio daquela sala. Um corpinho desse tamanhozinho em cima daquela mesa. Rodeada de médico e enfermeiro. Tentando manter aquela menina viva. Tentando manter ela viva. Tinha uma médica, o trabalho dela era manter a Mia viva. Ela não podia sair um segundo do lugar da Mia. A cabeça dela aqui e a médica lá, mantendo ela viva. Era o trabalho, a função dela. Enquanto os outros colhiam material, faziam exame para ver o que estava matando aquela menina e discutiam entre eles para tomar decisão o que eles iam fazer. De repente, a médica chegou para mim e falou assim: sua filha está morta? E nós, a gente não sabe o que está matando ela, não. E não tem tempo de saber, porque não dá tempo de esperar o resultado do laboratório. A gente já colheu um monte de material, a gente não está conseguindo segurar ela, e não dá tempo de esperar, não. A única coisa que a gente imagina que a gente possa fazer é injetar nela um coquetel contra vírus e contra bactéria, para ver se mata o que está matando ela. Eu falei, só injeta. Se for preciso, injeta. Aí injetaram nela. Gente, eles ficaram, foi uma luta de umas 6 horas de luta para conseguir controlar, para conseguir trazer essa menina, controlar ela, para poder salvar ela. Aí nessa hora o Márcio estava lá comigo. Sabe que são dois? Sabe que é o pai e a mãe sentar lá, se sentir inútil, quando você não consegue fazer nada, você só fica lá assistindo seu filho morrendo, você não consegue nem chorar,
Você fica lá paralisado, olhando e água saindo dos seus olhos. Você não consegue fazer nada. Você só consegue entregar para Deus. Eu só falei, Deus, o Senhor me deu, o Senhor que cuida. Eu não dou conta de nada. Ali não dou conta de nada. Aí, a médica, aí conseguiram controlar ela, aí a médica veio falar para mim, a gente conseguiu controlar, a gente está levando ela para unidade intensiva. Nós estamos levando ela para unidade intensiva. Aí levaram ela para unidade intensiva, ela ficou lá 3 semanas. Depois para dar alta para essa menina, quem tinha coragem de dar alta para ela? Lá na Inglaterra, os médicos morrem de medo de serem processados. Para eles tomarem decisão, eles fazem um monte de reunião. E tem que ter um peitudo lá entre eles para ter coragem de tomar decisão. E quem queria assinar a alta dela? Ninguém queria assinar. Ninguém tinha coragem de assinar a alta dela. Então, até que veio o Peter Fleming, que é o especialista nessa área de morte de bebê, ele teve coragem de assinar dela. Tinha que tomar todo dia, eu tinha que dar para ela cafeína, todo dia, para poder estimular ela. E ela tinha que dormir do meu lado e tomar cafeína, porque se por acaso ela morresse, ela estava do meu lado, eu poderia tentar salvá-la novamente. E foram 2 anos, gente, eu correndo com essas meninas para a unidade intensiva. Foram 2 anos eu correndo, os 2 primeiros anos de vida, eu correndo com elas o tempo todo correndo com elas. Na unidade intensiva e ser internada com elas. Os vizinhos já estavam acostumados a ver ambulância parar na porta de casa. Era normal. Eles só perguntavam depois, as meninas melhoraram e os médicos falou dela. Então, assim, já estavam acostumados, já nem chamavam a atenção deles mais. Mas aí, quando as meninas estavam com 11 meses de idade, a justiça decidiu que elas iriam para adoção. E quando o Márcio e eu, nós nos tornamos família acolhedora, sabe qual foi a primeira coisa que eles falaram para nós? Vocês não têm autorização para adotar. Vocês estão se tornando família acolhedora. Vocês não são pais adotivos. Vocês não podem adotar. Daí quando vieram as meninas, quando colocaram essa adoção, quando elas estavam com 11 meses de idade, a justiça decidiu que elas iam para adoção. Eu não falei nada de adotar as meninas. A assistente social virou para mim e falou assim, você já considerou a possibilidade de adotar essas meninas? Porque seria perfeito se você adotasse elas. Gente, não saiu de nós, saiu de quem? Das autoridades que falaram para nós que a gente não poderia adotar. Eles é que falaram para nós, seria perfeito se vocês adotarem. Por quê? Porque elas eram de Deus para a nossa vida. E quando é de Deus, não tem autoridade que vai contra. E só porque foi de Deus e não tem autoridade que vai contra, vocês acham que o processo foi fácil? Não foi, gente. O processo não foi fácil. Primeira coisa que eles falaram para nós, eles chegaram no primeiro dia, quando a gente falou que nós preenchemos um formulário, que eles sentaram na nossa sala para a gente ser os pais adotivos, falou assim, vocês preencheram esse formulário, vocês querem ser os pais adotivos da minha e da Meis? Queremos. Então nós vamos falar para vocês. Só porque vocês são família acolhedora dela, nós não vamos fazer mais fácil para vocês. Muito pelo contrário, nós vamos transformar a vida de vocês no inferno. Nós vamos virar vocês do avesso. E porque essas meninas são loiras, de olhos azuis, são meninas e são bebês, tem uma fila querendo elas. E nós temos o direito de escolher o melhor para elas, quem a gente acha que é o melhor para elas. Se a gente achar que vocês não são o melhor para elas, nós não vamos entregar essas meninas para vocês. Nós vamos dar elas para outra família. Imagina, depois de tudo que você passou com essas meninas, chega uma pessoa, não dá nada e fala isso para você. Sabe? De matar. É de doer, gente. Dói. E depois eles chegaram pra gente, umas 2 semanas depois, chegou pra nós e falou assim, se vocês quiserem adotar essas meninas, vocês vão ter que mudar de casa. Se vocês ficarem nessa casa, vocês não podem adotar essas meninas, porque a família delas mora nessa mesma área que vocês. Vocês só podem morar num raio de 10 quilômetros dessas meninas. Está aqui a lista dos lugares que vocês não podem morar. Então eles escolhiam onde a gente poderia morar.
Quem tinha dinheiro? Nós não tínhamos. Gente, a gente não tinha dinheiro. Eu estava sem trabalhar. Eu só cuidava das meninas, das crianças. Eu não tinha dinheiro. Aí a gente não tinha dinheiro para mudar de casa. O macho falou assim, Lélia, nós vamos perder essas meninas. Nós não temos condição. Eu falei assim, nós não vamos perder. Porque elas são nossas. Essas meninas são. E Deus vai dar para nós o lugar, a casa, onde Ele quer que a gente more. Gente, vocês não têm ideia do que Deus deu pra gente. Deu pra gente uma casa, melhor do que a gente morava, numa área em Bristol que é parecida com essa área de vocês aqui, onde todo mundo quer morar. Deus deu pra gente uma casa lá, para quem não tinha dinheiro, de jeito nenhum. Deus fez esse milagre, deu essa casa para nós, não sei como. Não me pergunta porque eu não sei. Porque deu a casa pra gente. Nós compramos essa casa. E foi, mas porque Deus queria usar a minha vida e a do Marte para abençoar a vida das meninas. Porque é assim que Deus trabalha, tá? Deus não abençoa você para você, não. Não precisa ficar esperando, feliz na vida, não. Deus vai te abençoar para que você possa abençoar outras pessoas. Amém. Deus nos abençoou porque Ele queria que a gente fosse bênção de canal na vida delas. Sabe? Deus nos deu aquela casa. Numa área que eu e o Marte, nós sempre queríamos morar lá. Mas eu nunca falei para ele e ele nunca. Foi que teve uma divisão da minha igreja. Eles queriam tirar as meninas da gente porque a minha igreja dividiu. E outro motivo que eles chegaram para nós, eles rejeitaram a gente. Rejeitaram a gente na nossa primeira painel. Porque tem um painel, chama um painel. Composto, é uma mesa, composta por 12 pessoas chamadas pessoas respeitáveis da comunidade. São médicos, enfermeiros, professores, juízes, fazem parte desse painel. Aí, esse painel com 12 pessoas vão te julgar se você é capaz de ser uma boa mãe de adoção ou não. Aí eu e o Márcio, nós sentamos lá para sermos julgados por ele. E nós fomos rejeitados por causa do meu tamanho, porque eu era muito gorda. Eu estava muito gorda na época. Então eles nos rejeitaram por causa do meu tamanho. E nos deu 3 meses para eu começar a perder peso. Senão eles iam tirar as meninas da gente e entregar as meninas para outra família. Era a época, era perto do Natal. A gente estava com viagem marcada para vir do Brasil para trazer as meninas para conhecer a minha família. Gente, vocês sabem como é que é no Brasil, né? Como é que vocês recebem gente aqui? Comida. Olha a mesa. E se você não aceita, se você não come, as pessoas se sentem ofendidas. Você tem que comer. Gente, eu chorava. Porque eu estava gorda, eu não podia cheirar comida, que eu engordava. E tinha aquele monte de mesa, todo lugar que eu ia visitar tinha aquela mesa enorme. E eu pensando que em 3 meses eu tinha que voltar, senão eu ia perder as minhas filhas. Mas eu tinha que comer, senão eu ia ofender. Mas eu não podia engordar, então não podia comer. Não, uma tortura, gente. Uma tortura, eu morrer. Eu chorava. Aí, nesses 3 meses, eu cheguei nessa banca de novo, 6 quilos mais gorda. Nossa. 6 quilos mais gorda. Como que você esconde gordura? Como que você mente? Eu cheguei lá, eu estava arrebentada, estava destruída. E a assistente social para mim falou assim, Lésia, pelo amor de Deus, você não vai chorar, né? Porque você sempre chora. Eu falei assim, o que você faria se alguém estivesse tentando tirar o seu filho o tempo todo de você? Tenho certeza que você também iria chorar. Eu falei, não vou. Aí eu orei, naquele momento eu orei, Deus, estou aqui, de mim, sai mais nada. Porque eu não tenho nada mais para oferecer para esse povo. Porque a única condição que eles me deu agora no final, eu não consegui. Eu estou mais gorda do que quando eu vim da última vez. Estou totalmente nas suas mãos. Se essas meninas são realmente
quem o Senhor falou, que o Senhor falou que ia me dar, os filhos da adoção que o Senhor me falou que ia me dar, é o Senhor que tem que fazer, ó, 100% na sua mão, porque eu não dou conta de mais nada. Nós entramos naquela mesa, na primeira vez fizeram um monte de perguntas pra gente. Da segunda vez, nós sentamos naquela mesa de novo, eles olharam para nós, a única pergunta que eles fizeram, não, fizeram duas perguntas. Por que você quer adotar essas meninas? Meu olho já desceu água, né? Assim, porque nós amamos essas meninas. Elas são nossas filhas. O que você faria por elas? Eu atravesso o mundo por elas, se precisa for. Essas são nossas filhas. E falava com tanta convicção, com tanto amor, que eles não conseguiram perguntar mais nada. Mandaram a gente sair da sala. E mesmo eu estando gorda, enorme, eles chegaram pra gente e falaram assim, são suas. São suas filhas. Gente, foi um processo doído, foram 19 meses de choro. 19 meses de gestação para dar a luz a essas meninas. Quando chegou no dia porque lá você chega no dia do registro, né? Que é o dia que tem na corte, que você vai lá com o juiz, e o juiz vai te entregar o registro da adoção, que você pode convidar a família e amigos para ir lá na corte. Eles falam que é a melhor sessão que eles têm, que é uma sessão que você não vai julgar, é uma sessão que você vai festejar, celebrar, uma sessão de celebração. A gente foi lá na sessão e quando eles entregaram pra gente o registro, naquela noite que eu sempre orava com os meus filhos, punha a mão na cabeça deles para orar, para abençoar, para eles dormirem. Naquela noite, quando eu fui orar para as minhas meninas, gente, vocês não têm ideia. Quando a gente fala de mundo espiritual, às vezes a gente não quer acreditar, acha que pastor está exagerando. Gente, faz uma diferença que vocês não têm ideia. Porque antes eu era família acolhedora. Mas naquela noite eu era mãe. Vocês entendem a diferença? Eu tinha autoridade de mãe. Quando eu coloquei a mão para orar na cabeça das meninas, para orar com elas, eu senti uma unção vinda de Deus tão grande que eu não conseguia explicar. Eu não consigo explicar para vocês. Uma autoridade tão grande que eu não consigo explicar para vocês. Porque eu era mãe. Eu não era mais família acolhedora. E é isso que eu quero deixar para vocês. Gente, crê. Porque quando você se coloca nas mãos de Deus e você crê que Deus tem controle das coisas, Ele abençoa em tudo. Amém. Igual a quem está falando dessa minha viagem para cá. Foi muita luta para chegar. Quando foi para a gente ir para o aeroporto, só vou dar uma última pincelada de algo que aconteceu agora, essa semana. Quando foi para a gente ir para o aeroporto, a gente não conseguia achar uma van para levar a nossa família com 5 aquele monte de mala, né? Não conseguia achar um táxi para levar a gente. Eu liguei para minha amiga, falei assim, ela tem uma van. Falei, você importa de levar a gente para o aeroporto, para a estação rodoviária? Ela falou assim, claro que não, se leva vocês, imagina. Eu falei, quanto você vai cobrar da gente? Ela falou assim, não vou te cobrar nada. Te levo, claro. Levou a gente na estação do rodoviário, quando a gente desceu, que nós demos um abraço nela para despedir dela. Ela colocou uma nota de 20 pounds na mão de cada um dos meus filhos para eles gastarem no aeroporto de Londres. Mais ou menos 120 reais na mão de cada um deles para eles comprarem alguma coisa para eles no aeroporto de Londres. Eu falei, Michelle, sim. Eu vi pra mim, ela falou assim, você é minha amiga, vem aqui, me dá um abraço. Você é minha amiga, isso é para abençoar. E ela não é crente. Detalhe, ela não é crente. Tá? Deus não usa só os peitos para abençoar. Tá? Não sintam vergonhas de receber bênção da vida de uma pessoa que não é da igreja. Porque Deus usa todo mundo para nos abençoar. Chegamos no aeroporto daqui. Quando a gente foi pegar o carro que a gente alugou, meu marido que fez a reserva, ele não fala português. Quando ele foi fazer a reserva, ele colocou 3 horas que a gente ia chegar. Só que ele não sabe que em português, você tem que colocar, quando é da tarde, você tem que colocar 3 horas da tarde. 15 horas. Ou então, 15 horas.
Ele colocou só 3 horas. Então a nossa reserva estava para 3 horas da manhã. Quando nós chegamos às 3 horas da tarde, nós já alugamos o carro de vocês. Eu falei, como assim alugou o nosso carro? Nós acabamos de chegar. Ele falou assim, não, vocês chegaram atrasados? Era 3 horas da manhã. Eu falei assim, não. Eu falei assim, mas o carro já está pago. Vocês não têm que guardar o carro pra gente, porque a gente não deu só depósito. Eu sei que normalmente os brasileiros dão só depósito. A gente não deu só depósito, nós pagamos integral. Está tudo pago. O carro não deveria ser considerado nosso, independente se a gente estava aqui ou não, porque já está pago. Não, nós alugamos para outra pessoa. Eu falei pro Márcio, ele ia ficar nervoso, eu falei assim, peraí. Aí a moça falou assim para mim, espera. Mas nós vamos te dar um carro melhor e maior. Eu falei, uau. Esse é o Deus que eu sirvo. Não é nunca menos. É sempre mais do que você espera. Do que você imagina. Quando a gente estava procurando casa para alugar, um apartamento para alugar, nós fomos rejeitados. O povo nem conhecia a gente, falou que não ia alugar para a gente. Eu falei, mas Deus, que lógica. Eu e o Márcio, nós somos tão honestos, trabalhadores, e a gente é tão cuidadoso com as coisas dos outros, tudo quer alugar para a gente. E a gente não vai fazer bagunça, a gente não é de fazer farra, de fazer bagunça. É uma família quieta. Mas eu não entendia que Deus tinha mais para mim. De repente, um dia, porque eu estou sempre em contato com o Júnior e a Lana, eu mandei uma mensagem falando, Lana, como é que está o Paulo Júnior? Como é que está a cirurgia dele? Porque ele fez a mesma cirurgia, eu fiz a mesma cirurgia que o Paulo Júnior. Por isso que eu não estou tão gorda quando eu tive as meninas. Eu falei assim, como é que está o Paulo Júnior? Ele recuperou da cirurgia dele, me dá notícia, ele já perdeu peso. Aí a Lana foi direto. Que dia que você está indo para Florianópolis? Eu falei assim, nós estamos indo em julho. Aí ela falou assim, que data? Eu falei, dia 1º até o dia 8. Ela falou assim, minha casa tem uma casa lá, tá vazia, você pode ficar na minha casa. Oh, aí eu tava esperando uma casa normal, de 4 quartos. Mas uma casa normal, que nem do meu pai lá de... Que nem a casa do meu pai lá de Minas. Quando eu chego aqui, essa mansão. Sabe? Eu falei assim, Jesus. Minha família tá assim. Uau, a gente andava em cada cômodo da casa. Uau! Que é isso, Deus? Você está sempre nos surpreendendo, porque esse é o Deus que eu sirvo. Amém. Então vale a pena servir esse Deus. Muitas vezes... Você imaginava que a tua família aqui era bonita desse jeito ou não? Não, e olha que família bonita é essa. Tô falando, menino. Não, menino do céu, só gente bonita aqui. Olha que nem mineiro, gente, eu sou mineira. Gente, olha, eu queria largar o trabalho dos velhinhos, porque não é fácil trabalhar das 8 da noite às 8 da manhã. Gente, fazer aquele serviço básico de limpeza pessoal, que eles não conseguem fazer mais, porque eles têm demência, eles não dão conta mais de cuidar deles, a gente tem que fazer tudo para eles. Vocês acham que é fácil? 12 horas, super difícil, à noite, eu podia estar dormindo em casa com a minha família. Lá, um dia eu falei assim, Deus, eu não quero ir trabalhar hoje, mas eu entendo que Deus me levou lá porque Ele me quer lá, é plano dele, tem muito tempo, tem muitos anos que Ele está me tocando no meu coração para trabalhar com o velhinho. Eu fui e falei assim, eu cheguei, eu saí de casa e falei assim, hoje eu não quero ir trabalhar. Quando eu cheguei lá, a hora que eu chego para trabalhar, um velhinho lá de 78 anos, sabe, sem dentinho, todo feito, sorrindo para mim. Demência, gente. Ele não entende nada. Ele não tem noção de quem ele é, de onde ele está, o que está fazendo. Ele não sabe nada. Ele chegou para mim, olhou nos meus olhos, sorrindo e falou assim, não deixa de fazer o que você está fazendo. Senti Deus falando comigo através dele. E eu, por obediência, falei, Deus, então se é da sua vontade que eu fique aqui, eu vou continuar, porque eu estou cuidando dos meus velhinhos. Eu amo os meus velhinhos, gente. Gente, eu amo compaixão, estou falando sério. Compaixão, eles têm demência, eles não reconhecem a gente, mas eles sabem quem ama e quem não ama eles.
Quando eu vou cuidar deles, eles vêm, me abraçam, eles estão deitados, eles não levantam mais, não movimentam. Estão deitados, eles me puxam, me abraçam, me dão beijo e falam assim, eu te amo. Não tem preço, não tem dinheiro, pai. E eu creio que eu sou missionária naquela terra. Quando Deus me levou como missionária naquela terra, eu falei, Deus, o que eu vou fazer naquela terra? Eu não sou pregadora, eu não canto, eu não danço, não sei fazer nada, né? Porque no Sol da Terra é muito forte essas áreas, né? Eu não sei fazer nada disso, o que eu vou fazer lá? Deus falou assim, você vai sorrir. No início, era o meu sorriso que contagiava as pessoas lá. E todo mundo não parava de falar o tanto que eles gostavam do meu sorriso e do jeito que eu tratava as pessoas. E cada vez, depois, eu entendi que também Deus me levou lá. Pensa o tanto que Deus ama essas duas meninas. Veja de onde Deus tirou a mãe delas. Do interior de Minas Gerais, gente. De uma cidade de 200 mil habitantes, uma cidade pequena. Deus tirou essa mulher lá do interior e atravessou o oceano, fez ela atravessar o oceano e levou ela para lá. No mundo de população de 8 bilhões de pessoas. Me levou lá para ser mãe delas. Porque Deus queria usar a minha vida para salvar a vida da Mia e para cuidar delas. Tanto que Deus ama a vida dessas meninas. Se eu tivesse desobedecido a Deus, o que teria sido dessas meninas? A Mia estaria viva? O João Lucas não precisa de mim, precisava de mim para existir, não. Porque se eu tivesse desobedecido, ele não existiria. Então ele não sofreria. Mas as meninas não precisavam de mim para existir. Deus me levou lá para ser mãe delas. Para fazer diferença na vida delas. E como prêmio para minha obediência, Ele me deu o João Lucas, que é a minha coluna. Esse rapaz é a minha coluna. Você tem visto aqui, você tem tido experiência com ele aqui. O seu marido tem... Tá apaixonado. Quer trazer ele pra cá agora. Tem 16 anos de idade. Tem 16 anos de idade, é a minha rocha. Ele chama a minha atenção quando eu falo alguma coisa com o meu marido, que ele não concorda. Essa palavra ele é fala pra assim, mim, que eu tô querendo adotar ele. Ele entende o que eu tô falando, né? Entende, né? Quando eu falo uma coisa pro meu marido que ele não concorda, ele puxa a minha orelha. Ele fala assim, mamãe, Bom, velho. eu não queria falar não, mas não é assim não. 16 anos de idade. É o presente que Deus me deu por minha obediência. Entendeu? Deus dá, Deus abençoa. Quando a gente obedece, a gente confia em Deus, a gente deixa na mão